Oi, eu aqui de novo. Então, vou dar continuidade no realismo, tá? Realismo no Brasil. O realismo é a escola literária que analisa a realidade, por isso o nome realismo. Tem origem na França e no Brasil surge depois do romantismo e antes do simbolismo, compreendendo os anos 1881 a 1893. O mesmo período em que o naturalismo e o parnasianismo também ocorreram. Então, realismo, naturalismo e parnasianismo, estavam os três ao mesmo tempo, acaba um completando o outro, tá? Marcado pelo objetivismo, pela veracidade e pela denúncia social, o realismo brasileiro tem início com a obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1881. Como eu tinha falado anteriormente num outro vídeo, que o Machado de Assis é o principal autor do realismo, tá? Contexto histórico. Então, o que acontecia no Brasil na época do realismo? Quando o realismo surge no Brasil, em 1881, o país passava pelo processo do abolicionismo. Lembra lá no final da terceira geração do romantismo, que era do Castro Alves sobre a abolição dos escravos, tá? Viu? Já é um período de transição, quando uma escola já está terminando, já começa a dar indícios da nova escola que está por vir, tá bom? Então, o país passava pelo processo de abolicionismo, um movimento que tinha surgido na Europa e promoveu o fim da escravidão brasileira em 1888. Então, demorou uns anos ainda para acontecer. Na mesma altura, em 1889, ocorre a Proclamação da República. É nesse cenário, influenciado pelo positivismo, pelo socialismo e pelo marxismo, que se desenvolvem ao longo dos anos 1880, que o realismo surge no Brasil. Então, o ano de 1800, desculpa, surgiu aí várias coisas, tá? Então, teve a proclamação da República, teve o realismo e teve a abolição dos escravos. Características do realismo brasileiro: inversão dos ideais do romantismo. Então, como eu disse, o realismo ele é o inverso do romantismo. O que o romantismo pregava, o realismo prega ao contrário. Enfoque no homem e no seu cotidiano. Então, os problemas do dia a dia que vai falar, tá bom? Tudo que ocorre no seu cotidiano. Não é nada exaltado, nada fantasioso. Crítica social. Então, critica a burguesia, critica o clero, critica a igreja, né, que é o clero, critica reis, critica as coisas que eles estão vendo de ruim, de errado, eles vão criticar, não vão exaltar, não vai ter passada de pano. Linguagem simples e objetiva. Então, é uma linguagem que a gente consegue entender. Não tem palavras difíceis que a gente fica, ai, o que tá escrito aqui? Eu não entendi nada, buguei, tá? Personagens e ambientes descritos de forma detalhada. Então, eles descrevem o cenário, o que está passando, para a gente ter total noção, para a gente visualizar bem o que acontecia, tá? O realismo no Brasil dá enfoque ao homem, ao seu cotidiano e à crítica social, assim por meio de uma linguagem simples e objetiva. As obras são ricas na descrição de detalhes, características que visam aproximar o leitor o mais possível da realidade. Viu o que eu disse? Para tentar a gente tentar enxergar quais que eram os problemas, para a gente se inserir naquele contexto. O realismo em Portugal, por sua vez, tem enfoque no combate ao romantismo e à sua idealização da sociedade, bem como no ataque à burguesia, à monarquia e ao clero. Assim, tenta mostrar como a mentalidade romântica ilude as pessoas e como era preciso dar espaço à ciência. Obras do realismo brasileiro. Então, como eu disse, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que foi de 1881. Tem filme sobre ele, tá? Vou ver se eu passo um trabalhinho pra vocês. É bem legal esse filme. Brasileiro, tem, né? Tem um filme brasileiro. E é bem engraçado, tá bom? Clássico da literatura brasileira.
Memórias Póstumas é a obra de maior destaque de Machado de Assis. É aquela que inaugura o realismo no Brasil. Isso porque é uma obra ousada, a partir da qual tem início o processo de inversão dos ideais românticos, ao desmascarar interesses presentes nas relações sociais. Que interesse de relação social? Interesse de homem e mulher, que de repente a mulher que é aquele pretendente, por questão financeira, se ela vai ter um destaque na sociedade, se ela vai ter um título, se vai ser duquesa, marquesa, entendeu? E o homem, o que ele tem de interesse? Relações sociais, de repente ele pode, se você, ele tá do seu lado, e aí, se ele pode ter um cargo político, se ele vai se destacar, se ele vai ter um cargo bom, tá? Tudo na base de interesse. Dividida em 160 capítulos, começa com um relato da morte do seu narrador, Brás Cubas, o defunto autor. Então a obra começa com a morte do Brás Cubas e ele narra a vida dele. Depois de morto, ele narra toda a sua trajetória, desde pequeno até quando ele morre, tá? Dom Casmurro de Machado de Assis, outra obra de Machado de Assis do realismo. Outra incrível obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, trata da desconfiança na relação conjugal, mais uma vez opondo-se aos ideais do romantismo. Por quê? Viu, ó? Aqui mostra que a mulher pode trair, que a mulher pode ter desejo. Porque no romantismo, a mulher era inalcançável, você não tinha... Era inacessível, você não tinha toque, não conseguia tocar. Era só sonho, pensamento. Já no realismo, mostra o que a mulher também pode fazer, tá? Não é somente aquele ser angelical. Dom Casmurro apresenta-se em 148 capítulos, que não são suficientes para revelar a dúvida quanto à traição de Capitu com Escobar. Capitu é o amor da vida do narrador Bentinho, conhecido como Dom Casmurro. Escobar é o seu melhor amigo. Então, o Dom Casmurro, que é o Bentinho, ele é casado com a Capitu. E tem o Escobar, que é o melhor amigo dele. E a Capitu e o Escobar ficam bem amigos também. E aí a Capitu casa com o Bentinho, tá? E eles têm um filho. E ele acaba aparecendo com o Escobar. O Bentinho, acho que ele parece. E o Escobar acaba morrendo. E a Capitu fica desolada, chora, 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 fica devastada. E aí o Bentinho começa a prestar atenção nisso. Será que ela me traiu com o Escobar? Será que esse filho é meu? E aí ele fica com isso na cabeça. E aí tem que ler o livro pra saber se traiu ou se não traiu, tá? Quincas Borba, de Machado de Assis. É com Quincas Borba que se completa a trilogia realista de Machado de Assis, obra em que o autor aborda a questão dos casamentos por interesse. Lá no romantismo, também teve um casamento por interesse, tá? Que foi na obra Senhora, de José de Alencar, que foi a Amélia junto com o Fernando. Ela comprou ele, ela ficou rica, comprou ele pra casar com ela. Mas no final o amor venceu e ficaram juntos, apaixonados. E aí no realismo isso já não pode acontecer, tá? Então, olha lá. Composta por 201 capítulos curtos, o narrador da obra é onisciente e por vezes chega a se comunicar com o leitor. Então, nessa trilogia aí da obra realista de Machado de Assis, tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem Dom Casmurro e Quincas Borba, tá bom? O Ateneu de Raul Pompeia. Raul Pompeia também foi um autor realista, tá? Ele mostra a realidade de um colégio interno, através de descrições detalhadas. O Ateneu constitui uma crítica à sociedade, viu? Uma é crítica a casamento por interesse, à sociedade, às mulheres, tá?
Canções Sem Metro, de Raul Pompeia. Falou que é uma obra que poucos conhecem, tem gente que fala que é um fracasso do Pompeia, tá? Dois autores brasileiros da escola realista. Então, é Machado de Assis e Raul Pompeia, tá bom? Então, Machado de Assis. Quem é ele? Como que ele é conhecido? Considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira, Machado de Assis foi também jornalista e crítico literário. Figura singular, um dos fundadores e diretor da Academia Brasileira de Letras. Escreveu poesia, contos, crônicas, romances e teatro. Marcada por temas sociais, críticas à burguesia e profunda análise psicológica dos personagens, sua prosa é dividida em dois momentos. Uma fase com a presença de características românticas e outra marcadamente realista. Tem o Raul Pompeia, tá? Que ele é escritor e orador brasileiro. Tem o livro que é bem conhecido, O Ateneu, que primeiro era publicado em folhetins. Como que é folhetins? Como se fosse novela, tá? Era publicado, não era um livro pronto já. Então, cada dia saía um capítulo. E aí depois reuniu todos esses folhetins e virou o livro. Aloysio Azevedo, Rodolfo Teófilo e Visconde de Taunay são realistas? Machado e Pompeia são os autores em cujas obras as características do realismo são marcantes. Além de ambos, no período realista, Aloysio Azevedo, Rodolfo Teófilo e Visconde de Taunay transportam em alguns trabalhos marcas realistas. Então, alguma obra ou outra tem uns temas realistas, assim, algumas características, tá? Aloysio Azevedo e Rodolfo Teófilo pertencem ao naturalismo, o qual é considerado por alguns estudiosos uma vertente do realismo. Isso porque as duas escolas literárias apresentam semelhanças, especialmente no que respeita à representação da realidade e à inversão dos ideais do romantismo. Visconde de Taunay, por sua vez, pertence ao romantismo. No entanto, sua obra de maior destaque, Inocência, conjuga características românticas e realistas. Para alguns críticos literários, Inocência marca a transição do autor entre uma escola e outra. Viu a transição aí? Então, aí eu vou parar por aqui. Esse, então, que eu falei sobre o realismo, tá? E aí vocês viram que eu comecei a falar do naturalismo. Que eles estão ali, ó, lado a lado. Então, eu vou gravar um outro vídeo para falar sobre o realismo e o naturalismo. O que eles têm em comum aí, tá bom?